A Rússia está perdendo sua influência no sul do Cáucaso e, curiosamente, expulsando os próprios russos da região. Donald Trump, os Estados Unidos e a Armênia estão lançando o projeto Rota Trump em nome da paz e prosperidade internacional, o que tira da Rússia o papel de principal jogador no sul do Cáucaso. O novo corredor comercial, com esse nome pomposo, ligará Ásia e Europa por Armênia e Azerbaijão, sem participação de Moscou. A Armênia afirmou que, ao planejar o corredor, ninguém pensou em discutir com os russos. Afinal, a Armênia decidiu também dissolver o grupo de Minsk da OSCE, o que de fato encerra o formato anterior de mediação internacional nessa região com a participação da Rússia e da França. Isso mostra que a Rússia está perdendo toda a influência na região. Armênia e Azerbaijão declararam oficialmente o fim da guerra e ingressaram juntos no novo Conselho da Paz de Donald Trump, destacando a escolha de parceiro principal. E tudo o que a Rússia pode fazer nessa situação é, pela boca do propagandista Solovyov, ameaçar a Armênia com guerra para que o Kremlin possa manter sua zona de influência. E, curiosamente, Solovyov está certo em certo sentido em suas declarações. A Rússia perdeu definitivamente sua influência nessa região, mas o Kremlin acordou tarde demais. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e, por favor, escreva seu comentário abaixo deste vídeo. Isso ajuda muito na divulgação no YouTube e serei muito grato. Inscreva-se no meu canal do Telegram, Pitti News, link na descrição do vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Vou começar de longe para deixar o contexto claro. Literalmente, há algumas semanas, o propagandista russo Vladimir Soloviev, em um de seus programas, declarou que a Rússia precisa pensar sobre sua zona de influência e a possibilidade de realizar novas operações militares especiais na Armênia e na Ásia Central. Como a Federação Russa nomeou a invasão da Ucrânia? Soloviev expressou a opinião de que a Rússia deve seguir o exemplo das ações na Venezuela, dos Estados Unidos da América, que ignoraram o direito internacional. E por isso, na opinião de Soloviev, a Rússia deveria atacar também a Armênia, assim como atacou a Ucrânia para manter sua zona de influência lá. Cito Soloviev agora, pois é importante para o próximo tema. Soloviev declara, citação: "Para nós, o que acontece na Armênia dói muito mais do que o que acontece na Venezuela. A história da Armênia é um problema gigantesco, né? Os problemas na nossa Ásia Central, isso pode ser um problema gigantesco para nós." Desculpe, vou me desviar um pouco. Por que diabos Solovyov chama a Ásia de nossa? Do que você está falando, afinal? Mas desculpe, vou continuar a citação e Solovyov diz: "Devemos definir claramente nossos objetivos e tarefas sem nos preocupar com o direito ou a ordem internacional. Se para nossa segurança nacional foi necessário iniciar a operação militar especial na Ucrânia, então por que, com base nas mesmas considerações, não podemos iniciar uma operação militar especial em outros pontos da nossa zona de influência?" O Ministério das Relações Exteriores da Armênia respondeu, entregando ao embaixador russo uma nota de protesto que expressa profunda indignação com as declarações feitas no programa do canal estatal de TV. Por que Solovyov está reclamando tanto sobre a perda de influência da Rússia na Armênia e na Ásia Central? E aqui Solovyov está certo, ele realmente está certo, a Rússia perdeu a Armênia, e para os não lavados isso é realmente um grande problema. Vamos entender o que acontece. A questão é que a Armênia e os EUA finalmente estão lançando um grande projeto chamado Rota Trump, em nome da paz e prosperidade internacional. Ele também é chamado abreviadamente de TRIP e está se tornando um novo fator geopolítico nesta região. Prevê conceder direitos especiais aos EUA para criar um corredor de trânsito. Empresa gestora armênio-americana controlará o projeto por 49 anos. E o mais importante, esse projeto retira da Rússia o papel principal no sul do Cáucaso. Mas que projeto é esse? Aqui vamos voltar um pouco no tempo novamente para entendermos o que aconteceu em agosto do ano passado. Se não me engano, foi no dia 8 de agosto. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, assinaram um acordo de paz em Washington.
E esse acordo não apenas pôs fim à guerra entre a Armênia e o Azerbaijão, também garante direitos exclusivos aos Estados Unidos para criar um corredor estratégico pelo sul do Cáucaso. A questão é que os Estados Unidos da América e a Armênia estão criando um corredor de transporte através da Armênia, que deve conectar o enclave azerbaijano de Nakhichevan ao restante do Azerbaijão. Se você olhar para o mapa, verá que, basicamente, o Azerbaijão tem uma espécie de enclave que está separado pelo território da Armênia. A Armênia concordou em dar aos Ziwa direitos exclusivos para desenvolver o corredor. A rota será operada segundo a legislação armênia, com os Miwa transferindo a terra em Subarmênia e a concessão para um consórcio responsável por construção, infraestrutura e administração. Pode-se perceber que o projeto inclui instalação de oleodutos, gasodutos, redes de fibra óptica e infraestrutura ferroviária e rodoviária ao longo da linha férrea na fronteira com o Irã. Isso é mais um golpe no eixo do mal contra a Rússia e Irã, porque hoje o corredor comercial mais importante dessa região contorna a Armênia pelo território do Irã e Teherã já manipulou isso várias vezes. Olhando o mapa, vemos claramente o gancho passando pelo Irã. Isso já desagradava há tempos a Europa e a Turquia. E esse corredor, pela lógica dos beneficiários, vai formar um elo importante da rota transcaspiana que passa pela China, Cazaquistão, pelo Mar Cáspio, depois pelo Azerbaijão, Geórgia e segue para a Turquia e países da Europa. Ou seja, Rússia e Irã não participam desse esquema. E, aliás, o regime dos ayatolás no Irã já chegou até a ameaçar iniciar uma guerra na região só para impedir a implementação desse projeto na Armênia. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Armênia, Ararat Mirzayan, Rússia nem chegou a ser discutida por americanos e armênios neste projeto. Ou seja, nas negociações, ninguém cogitou que os russos, com suas mãos sujas, participassem desse projeto. E aqui a Armênia ganhou peso e pode até ditar condições ao Kremlin, quem diria. O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, em tom de ultimato, cobrou da RZHD, principal transportadora russa e concessionária da ferrovia armênia, a rápida restauração dos trilhos destruídos até as fronteiras do Azerbaijão e Turquia. Caso contrário, como diz Pashinyan, isso será às custas da Armênia e levantará dúvidas sobre a presença da Rússia na região. O importante é que a Armênia está impondo condições aos russos que tornam impossível a RZHD reparar os trilhos, o que poderá servir de motivo para expulsar os russos, dizendo: vocês não fazem nada aqui, então adeus, lancem seus trens em Moscou. Aqui já temos uma história completamente diferente, mas isso ainda não é tudo. O acordo entre os Ivankewa, a Armênia e o Azerbaijão prevê a dissolução definitiva do grupo de Minsk da OSCE, o que de fato encerra o formato anterior de mediação internacional com a participação da Rússia e da França. E, o que é curioso, quando o Kremlin começou a perceber que não estava em posição de ameaçar a Armênia, porque agora, por trás dela, estão os Estados Unidos da América. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Mashka Zakharova, declarou publicamente que a fala do apresentador Vladimir Solovyov sobre política externa reflete apenas sua opinião pessoal, não a posição oficial da Rússia. Ela esclareceu que leu as declarações de Solovyov e destacou que ele expressou sua opinião em forma de pergunta, como quem diz: não pensem que... Fim da citação de Mashka Zakharova. Não houve uma declaração, era como se fosse uma pergunta, eu não sei, talvez retórica ou algo assim. Essas frases foram apresentadas de forma provocativa por analistas de sofá, quase como se fossem a posição oficial da Rússia. Isso é inaceitável, fazer esse tipo de manipulação. Quem é Mashka Zakharova? Desculpe, ficaram com medo? Vocês eram tão corajosos, ameaçavam todos na Armênia, Geórgia, Ucrânia, declarando operações especiais em todo lugar. Agora estão se justificando? O que houve? Algo acontecendo? Bem, o Cáucaso do Sul, acho que podemos parabenizar, finalmente está saindo da influência dos russos sujos.
que não respeitam absolutamente ninguém, eles nem se respeitam, eles realmente não sabem o que é respeito. Então é isso, o Cáucaso do Sul realmente merece ser parabenizado. Aqui vou colocar reticências, amigos. Se achou este episódio interessante e útil, agradeça apoiando com doação ou assinatura pelos links fornecidos. Na descrição deste vídeo está escrito exatamente isso, apoiar o canal. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Agradeço qualquer apoio de vocês, por hoje é só. Cuidem-se, até mais.